Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blend Visions. Hoje nós temos um convidado muito especial e ao meu lado aqui está a Belle. E quem a gente está aqui? Quer apresentar o nosso convidado? Hoje o convidado é muito especial para mim, muito mesmo. Ele é apresentador do Empoderável na Record News. Ele é CEO da Quinta Era e professor de MBAs, doutor Zilza Radelli. Belle, quanto tempo, que bacana te ver aqui, bacana, obrigado, poxa, Obrigado uma por honra aceitar estar o aqui. convite, Amy. Mas eu vou falar uma coisa que eu vou me emocionar com certeza. Que o importante, na verdade, a gente costuma apresentar as pessoas assim, né? O apresentador da Record News, nossa, o João é importante. Ele realmente é importante na minha vida, mas não por tudo isso que eu acabei de dizer. Mas ele é importante porque lá, quando eu fazia faculdade de Relações Públicas, eu fiz um blog, ele foi o primeiro a escrever. Eu quis fazer uma revista, porque eu comecei a ter notoriedade, ele foi o primeiro a dar entrevista. Eu fiz um evento, ele foi o primeiro, a pessoa importante a estar no meu evento. E chamou pessoas da IBM, pessoas importantes para estar do lado dele. Eu fui estagiária dele e saí como coordenadora de planejamento. Então, fui monitora da SPM, tudo ao lado dele. Ele é muito importante. Até hoje, se eu cheguei aqui, eu tenho conquistas e tudo, foi porque ele estava lá na ponta e foi abrindo portas para mim. E é claro, como ele disse, ele falou assim, eu só abri, você entrou porque você tem talento. Mas realmente, ele pegou toda isso que ele tem e falou assim, ó, usa, toma, abre. Ele abriu todas as portas que ele abria para ele abria para mim. Então, ele é meu irmão mais velho, meu amor da minha vida, meu mentor. Obrigado. Você é uma irmã querida, uma irmã fraternal. E foi o que você falou, você estava ali do meu lado, mas você que abriu as portas, você que me ajudou. A gente fez mais de 40 classes na SPM, você sempre segurando todos os alunos. Você era a minha retaguarda, só agradecer. E assim, tô tão feliz esse espaço aqui, né? Quem está assistindo esse podcast não sabe o tamanho do espaço. Temos ali uma sala infinita para vocês gravarem, ver como vocês estão crescendo. É uma alegria. As alegrias da vida é você ver as pessoas que você gosta se dando bem. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado. Esqueci de uma coisa, o autor do livro Pensando o Impensável. Ficou semanas entre os mais vendidos. É um livro que quem lê, a grande maioria acha, enfim, fala muito, muito bem. Então leiam, Pensando o Impensável. E para quem assistir esse podcast, a gente vai fazer um sorteio, vai colocar uma foto oficial lá. Vocês falam o que vocês acharam do podcast, que a gente vai sortear o livro. Lá no nosso Momento Instagram. emoção. Momento emoção. Bom, você, né, faz muitas coisas. Então, para começar, eu queria que a gente fala muito de educação e um dos seus temas lá no Empoderável é a educação de alta performance, mas eu queria que você contasse em relação à educação, a sua última viagem na semana retrasada do MIT. Conta um pouquinho pra gente. O que tem de novidade lá pra gente aí no ramo de educação? Porque a gente chega e faz assim, ó, quando a gente fala assim, inteligência artificial, chat GPT, né? E aí a gente fala assim, os alunos estão lá fazendo, copiando e tal, e os professores também estão... mas não é só isso, né? Eu acredito que o ChatGPT é só a pontinha do iceberg ali, né? Tem muita coisa aí. Você sabe muito o que está acontecendo e tal. O ChatGPT é apenas a ponta do iceberg disso. Né? Eu fiz agora no meu Instagram, sigam lá, Gil Giardelli. Eu coloquei agora 70 ferramentas que você pode usar. Ferramentas fantásticas. Então, o ChatGPT é só a pontinha desse iceberg. Né? Ela foi importante para ter, digamos, colocado essa pauta na imprensa, na grande mídia, nas pessoas, todo mundo falando de ChatGPT. Foi o que viralizou, ChatGPT. assim, né? O tema inteligência artificial. Que fez as pessoas usarem, né? Sim. Mas não é nada novo, assim. Como a gente ensina e aprende também. Tudo isso começa em 1955 com o documento, né, que é a primeira vez que se cria a palavra inteligência artificial. Estava ali Marvin Minsky, McCarthy, né, esse documento eu também coloquei disponível na internet para as pessoas, porque eu acho que você é o que você compartilha realmente. E aí agora está essa explosão. Então, assim, tem mais de 1000 ferramentas que a gente monitora. Vai ser como foi o início lá das mídias sociais, quando a Belle criou bastante notoriedade e que tem até hoje. Nasceram 1000 para sobrar 10 ou 5. Eu acho que vai sobrar muito mais, porque tem uma de vídeo, tem uma de texto, tem uma de tudo que vocês imaginarem.
Sobre o MIT é um lugar mágico, é a sexta vez que eu vou ir lá. Fui primeiro como aluno, depois fui como professor, depois fui como levar grupo de empresários brasileiros para visitar, e dessa vez eu fui para uma reciclagem mesmo, para um laboratório. Lá você vê a realidade surgindo. Lá estão os drones, lá estão os robôs, lá estão o melhor da. Fui no Koch Institute, que é o Instituto Transversal de Medicina para tentar entender a cura do câncer. E a gente está muito próximo de curas de vários tipos de cânceres. A gente está no meio de uma engenharia genômica. Então, estar no MIT é você realmente ver aquele mundo que eu imagino que a gente vai estar daqui a um tempo, que é um mundo que não tem diferença entre aonde você nasceu, aonde você cresceu. A diferença, o que vai te levar aos lugares é a sua vontade de mudar o mundo. Ir pra lá é como se fosse viajar pro futuro, né? Então, meio que isso, sim, né? É um futuro muito bacana, porque é um futuro que, ao mesmo tempo, você também respeita o passado. Aham. Né? Você celebra muito as pessoas que fizeram o passado. Eu acho que a gente precisa celebrar aqueles que fizeram, né? E também separar, assim, toda pessoa, todo ser humano tem erros, tem acertos. E aqui a gente fala assim, mas a pessoa fez isso, mas errou naquilo. Tem que separar a pessoa física da pessoa do cientista. Eu acho que todos têm que ter caráter, tem que ser ético, tem que ser honesto, mas... Então, é muito bacana ver ali aquele lugar. Tive o prazer de encontrar na cidade um aluno que foi meu aluno na SPM, e aí estava lá se formando no MIT numa segunda formação. Então, é muito bacana você ver Legal, né? essas conexões do mundo, né? Essas conexões fantásticas. E assim, tem um prédio que fica muito claro no meu programa do Imponderável, que chama Stata, né? É o Centro Stata, e ele tem um formato de uma folha de papel amassada. Eu fiz várias cenas dali, até falando assim, nossa, mas parece que você só teve ali, né? Que ali é um lugar mágico, é ali onde estão os laboratórios de inteligência artificial, ali você vê os robôs mesmo, é fantástico. Nossa, deve ser demais. Eu assisti o seu episódio, inclusive, gente, assistam o episódio do Gil lá. Assistam toda a série, né? Todos, mas do MIT acabou de sair, vale a pena, eu assisti, eu adorei, sempre, né? E vai ter agora de Harvard e Yale. Ah, é? Aí Bichinho sim. viagem. É porque Yale é no meio do caminho entre Nova York e Boston. E aí a gente parou, lá não fiz nada, eu só pedi autorização para gravar. E o de Yale é fantástico, porque lá tem uma biblioteca de livros raros. E é uma coisa assim que você fala, puxa, dá até vontade de ficar só estudando, lendo livro. É que a gente não tem tempo de ler tantos livros que a gente compra, né? Mas leiam pensando em pensar, né? Inclusive, quero conhecer lá o seu laboratório, a Pepper. Gente, ele tem uma robozinha linda. E o Nau, que você tem também, né? Lá são 12 tipos de robôs. É um laboratório lindo, o piso é tudo diferenciado. Os principais são 2 Naus e a Pepper. A Pepper tem mais ou menos o meu tamanho. O piso é diferenciado? Por quê? O que tem no piso? A gente fez um piso que a gente trouxe uma tecnologia da Itália, e ela é como se fosse o universo. Ah, é? Nossa, Ela tem sim. os planetas do universo. Assim, se você é uma pessoa muito minimalista, uma coisa mais assim, clean, você fica um pouco confuso. Confuso, né? E aí no chão a gente colocou, por exemplo, o Nau, como se fosse um astronauta, a Pepper não tinha Nossa, ainda. da hora, hein? O Nau, colocamos a minha cachorra, a Gaia, ela tá de astronauta, a Godiva, que é minha gata. É bem fantástico, é um trabalho Legal. fabuloso. Eu vi você filmar sempre lá, mas acho que eu tive uma noção maior no stories do Álvaro, quando o João tava lá. Que daí acho que pegou de tudo entrando assim. Ele pegou, né? Aí eu falei assim, eu quero ir lá. Vocês estão convidadíssimos, é fantástico lá. Legal. Bom, acho que queria te trazer aqui porque assim, na primeira temporada, a gente focou muito em design instrucional, em treinamento corporativo mesmo. Trouxemos pessoas que trabalham ali na empresa, dentro do treinamento. Mas eu queria trazer alguma coisa maior, e quando eu digo maior, é que abra a mente das pessoas por um futuro, né? Porque acho que a gente está tão imerso ali no presente, no treinamento, de ficar treinando as pessoas por causa dessa defasagem que elas tiveram, né? Também, principalmente do ensino tradicional. Queria que você falasse um pouquinho, né, dessa educação de alta performance, principalmente na empresa, que a empresa precisa ter para ajudar essas pessoas que vieram do ensino tradicional, O ensino né? tradicional, quando a gente fala, é aquele ensino padrão da escola que veio da Revolução Industrial, né? Que professor Vamos pegar um exemplo bem claro.
Você tem uma Coreia do Sul, né, Aham. que entre 1950 e 1953 eles tiveram as guerras das Coreias. Quando essa guerra acaba em 53, esses dois países eram o segundo e o terceiro país mais pobre do mundo. Só perdiam para um país africano. A Coreia do Sul hoje, ela é uma das maiores economias do século XXI. Só para vocês terem uma ideia da força delas, nos últimos 21 anos, uma empresa americana era a empresa que mais registrou a mesma empresa patentes no escritório de patentes americanos, que é o principal. Aham. No ano passado, em 2022, quem foi a empresa que mais colocou patentes, e era um processo de anos, quase todo ano batia na trave, foi uma empresa sul-coreana. Essa empresa sul-coreana, ela é responsável, ela é a maior vendedora de celulares do mundo. Não tem nada a ver com ela, mas só para a gente contar. Tá. Ela tem empresas de robôs, só no ano passado ela lançou dezenas de robôs sociais, que são os robôs que vão trabalhar com a gente lado a lado nos escritórios, em casa, robôs humanoides, que têm formato humano. E como eles conseguiram isso? Eles colocaram, depois da Guerra das Coreias, né, que acabou em 53, eles falaram assim, as próximas gerações trabalharão para formar uma educação de alto impacto desde a primeira infância. E vai chegar um momento que a gente vai ter realmente, vai colher esses frutos. E eles estão colhendo agora. Eles não são do tamanho da China, mas proporcionalmente eles estão entre as maiores economias do mundo. Já existem dúvidas até se eles não superam muitas europeias, né? Em sentido, eles estão vivendo o conceito de pleno emprego, que o conceito de pleno emprego é o quê? Quando a taxa é tão pequena de emprego que ela não é estrutural, ela é apenas de mudança mesmo. É uma pessoa que está mudando de emprego porque recebeu uma proposta, está faltando vaga ali. E, além disso, eles são o país que mais tem robôs para cada 10 mil trabalhadores humanos. Então, aquela falácia de que os robôs, a inteligência artificial vai tirar o emprego, não é uma verdade. Isso está sendo provado em vários países. Mas, para isso, você precisa educar as pessoas desde a primeira infância. Então, a educação de alto impacto, ela começa na primeira infância. A primeira infância são os 1000 dias onde você vai formar a cabeça de um ser humano para que, nos primeiros 1000 dias de vida dessa criança, ela possa ser realmente um gênio para o bem, um gênio ético, um gênio... Porque você pode ter gênios de várias faces, mas esse gênio que coloca a pessoa genial, né, o homem, a mulher, não importa. A ética no centro de tudo, os seres humanos no centro de tudo. Então, a educação de impacto é isso. E o Brasil, infelizmente, por uma série de atitudes lá atrás, né, aqui no estado de São Paulo, onde a gente está há mais de 30 anos, optaram por fazer o conceito de aprovação automática, né? Isso fez com que pessoas não lutassem mais para tirar o A, para tirar o B. Você tem, sim, pessoas geniais, mas uma parte considerável falou, já que tem essa aprovação automática, para que eu vou me dedicar tanto? Né? E assim, a gente errou como nação nisso. E agora vai precisar muito da Blend Vision, vai precisar muito de professores para ajudar nesse gap que está acontecendo, que é um gap estrutural, emergencial e está mexendo muito com a economia brasileira. Entendi. A gente, como produtora, como Blend Visions, a gente fez a nossa metodologia, que é do Pop Learning, e eu acredito que é por ela que a gente esteja crescendo, porque as empresas vêm e falam assim, eu não quero só um vídeo sentado falando, eu quero animações, quero interjeções, não preciso só ficar trabalhando com slide, eu vou trabalhar de uma roteirização diferente. Mas mesmo que eu acredito que as empresas venham, porque a gente está talvez um passo à frente, ou está se destacando, claro que tem outras empresas que fazem isso também, mas eu acho que, falo assim, poxa, mas o que será que eu posso fazer para pensar no futuro? Parece que eu estou vivendo o presente. E mesmo o presente, parece que para as pessoas é uau, entendeu? Nossa, que legal que eles estão fazendo diferente. Mas eu estou vivendo o presente, quero viver qual é o próximo passo da Blend Vision? Qual seria o próximo passo de uma produtora para que traga uma educação melhor, mais com a inteligência artificial, com robôs, né? Mas daí a gente está trabalhando nisso. E também existe uma grande resistência das empresas que a gente percebe, assim, né? Em relação o pessoal gosta bastante do presencial. Do presencial e aquele ensino bem que a gente está acostumado na escola, sabe? Então, a gente tem essa barreira que a gente está enfrentando a cada dia, assim. Eu acho que a gente tem alguns fatores aí. O primeiro fator é assim, num pós-pandemia,
né? Aham. Você tem uma tendência nos primeiros 3 anos de que as pessoas querem o presencial. É, Mas vai chegar um momento que isso vai se equilibrar. Não vai nem ser tudo presencial, nem ser tudo online. tem um híbrido aí. E eu acho que esse futuro que a Belly falou, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar usando hologramas, né? Ah. Para fazer essa educação à distância. Vai ser algo diferente e vocês vão estar surfando nisso. Você já tem umas ferramentas de IA generativa que eu posso gravar vocês aqui e eu posso transformar cada um de vocês num ser alado, num extraterrestre, num avatar. Então, eu acho que cada dia mais a gente vai ter essa coisa pop na Sim. comunicação, né? Eu acho que a Blend Vision, e aí eu tô me intrometendo aqui, Beli, como um amigão. Eu acho que vocês não têm que falar como uma produtora, eu acho que vocês têm que falar como uma empresa de educação baseadas em vídeo e lifelong learning. Por quê? Você tem um histórico, você foi monitora comigo na SPM de mais de 40 classes, você viveu o conceito de tempo cronometrado e espaço contínuo, da gente receber ali em alguns cursos 100 alunos, lembra? 180 alunos Sim, no Philip Kotler e tal. Então agora você só está levando isso para uma coisa que seja um aprendizado agora que não vai anular, eu acho que vocês têm que falar isso com as empresas, o presencial, mas também tem uma coisa que é importante para a pessoa ver quando está no ônibus, para a pessoa ver quando está no intervalo, para a pessoa não ficar só nas mídias sociais vendo o que aconteceu nos últimos segundos, mas para aprender mais. Né? As pessoas que vão realmente ter prosperidade nessa nova era são aquelas que estudam todo dia. Sim. A forma de aprender mudou muito, né? Que nem hoje, que você falou, no ônibus com celular. Isso já é algo totalmente novo, que não existia há alguns anos atrás. E com o 5G, com o 6G que está batendo a porta, isso vai ficar cada dia mais comum. Sim. Né? E vão ter pessoas que vão falar, puxa, eu fico 1 hora no trânsito, eu vou... Né? O livro acabou, não. O livro está batendo... os livros batendo um recorde de venda aqui no Brasil no último ano. Só que assim, não é mais o livro só tinta no papel, então isso é importante. PDFzinho você ali, tem a Esquilo, que te dá em digital. Você tem uma série... Né? São outros processos. Eu acho que a educação é isso. E é normal, como vocês são pioneiros, isso vai acontecendo. A gente... Esses dias eu vi uma reportagem sua no jornal da Record, que daí você tava falando... Ele perguntou pra você, Li-Fi, é isso que fala? Li-Fi. Eu nem sabia que existia. Aí ele perguntou e você explicou que a internet da luz, sei lá, eu falei assim, uau, eu nem sabia que existia. Daí eu falei assim, como cabe tanta informação na cabeça desse rapaz? Que é uma internet baseada na luz, né? É isso? Já são alguns experimentos de algumas décadas, tá? Então, você vai ter uma lâmpada aqui, que várias grandes empresas de lâmpadas já estão produzindo. E essa lâmpada, em vez de ser por ondas de rádios, ela vai ser no mesmo processo da luz. Qual é o único defeito? Que, assim, cada lâmpada, ela vai ter o seu Li-Fi, né? Então, se você apagar essa lâmpada, apagou a sua internet. Se você for para aquele cômodo, né, para aquele outro estúdio, você vai ter que ter outra luz. Mas isso é fantástico. Porra. Porque você não vai depender mais num lugar distante de ter ali um roteador, né, um outro sistema de segurança, porque o conceito de ondas de rádio, que é a internet atual, ela vai ficar saturada a partir de algum tempo. Então, você vai ter que ter outras formas. Já está um pouco, né? Por exemplo, nesse prédio aqui que a gente está, só aceita uma operadora de internet, porque tem que passar cabo, essas coisas assim. E isso mudaria um pouco, né? Mudaria totalmente, porque você teria outros concorrentes. Concorrentes vai ter tanto a empresa que produz as lâmpadas, como também a empresa até de energia que pode entrar nisso, ou a própria empresa que criou esse conceito de Li-Fi. Então, uma nova era completamente... É por satélite que vem essa internet? Como que é? Não, é tudo pelo mesmo processo da lâmpada, que ela é binária também. Então, assim, é como acender a luz se acendeu a internet. É o mesmo conceito do processo da eletricidade, né, antiga, tá refazendo agora o conceito... E aí volta na educação. Estava lendo hoje cedo antes de vir para cá. Existe um estado onde 68% das escolas que não estão na sua capital não tem luz. Então, quando ela não tem luz, ela não tem o básico. Então, assim, há um debate muito grande sobre as tecnologias no Brasil. Tem uma defasagem muito grande, né? No Brasil. Que a gente vê que tá surgindo tantas coisas e tem gente que não tem o básico. Aí surgiu uma grande discussão que tá tendo um alarmismo muito grande das pessoas. A gente vai ficar sem emprego, vai acabar com tudo, assim, né? Mas acho que é justamente isso, né? As pessoas, elas não estão... o Brasil, né? Tem todo um problema social envolvido que não está acompanhando o avanço tecnológico. Eu vejo que as pessoas ainda estão muito no básico
enquanto a tecnologia está explodindo, assim, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. Nós temos duas notícias, uma notícia não tão razoável e uma fantástica. A não tão razoável é que nós estamos obsoletos em tudo que for repetitivo. O que for repetitivo, tudo, absolutamente tudo, será ocupado por automação, por máquinas e por robô. Eita. Qual que é a notícia fantástica? Tudo que foi envolvido de trabalho que envolve capacidade intelectual, capacidade de pensamento crítico, de pensamento divergente, de raciocínio, vai ficar com seres humanos. Não esqueçam sobre a singularidade. A inteligência humana tem mais de 4 faces conhecidas. A inteligência artificial tem apenas uma face, né, que é a de abdição e a abdução. Não vou entrar no processo técnico, mas assim, é um alarmismo. O que está acontecendo? Empregos que eram empregos repetitivos, eles estão sendo recriados. Eles estão se reinventando, alguns estão acabando. Mas vamos ser honestos, não é até bom que alguns empregos acabem? Né? Eu fui de uma geração que ter um telefone em casa, você declarava no imposto de renda. E ele custava tão caro quanto um carro na época. Numa época que o carro não tinha tanto carro na cidade de São Paulo. E famílias tinham que comprar um telefone ou comprar um carro. Às vezes elas não tinham a opção de, enfim, tinham que ter o seu telefone para falar com o resto da família. Né? Então, assim, aí tinha o telefone de telefonista. Quantas vezes eu ligava pro meu pai, pra minha mãe que estavam lá tirando férias, aí passava uma telefonista, ela falava assim, espera um pouquinho. Aí eu esperava 5 minutos para fazer a ligação. Quando eu fui morar em Londres, eu falava com a telefonista para ligar. Assim, o trabalho da telefonista naquela época era importantíssimo, mas faz sentido hoje no século XXI? E estão se criando vários empregos, né? Vamos mais atrás. Alguns empregos morrem e nascem outros, né? É isso que você está querendo dizer. Assim. Muito mais empregos. Quando começou os ATMs, né, de bancos, falaram vai acabar com o trabalho dos... surgiram outros empregos melhores, com melhores salários. Tinha um emprego até a década de 50, lá fora, que era o despertador humano. Ele era uma pessoa que ela era paga para trabalhar em bairros em bairros assim mais operários, e ele acordava as pessoas tacando pedra, batendo com uma vara isso na Inglaterra. Acordar com a pedrada. Imagina, hoje nós temos outras formas, né? Não é que, pô. Então acho que a gente não tem que ter medo. O problema é a transição. A transição é dolorida. Porque pensando nas pessoas de periferia, que não têm acesso à educação, estudo, né? Você vai nas escolas hoje, não tem nem computador, não tem nada, assim. Então, pensando nessas pessoas, vai ter um gap grande aí, né? De pessoas que realmente vão ficar desempregadas, mas... É isso, o mundo é assim. E falando até da transição e de educação, eu tenho uma outra história com o Gil para contar, assim, ó. História, acho que não falta com vocês dois aí, né? Eu desde a faculdade trabalhei com mídias sociais, porque ele me puxou para isso, porque relações públicas você pode trabalhar com milhões de coisas, muitas coisas, mas daí eu conheci o Gil, ele me puxou, né, não, vem trabalhar comigo então, né, eu trabalhava numa fase administrativa e fui trabalhar com ele. Sempre que eu saí, ele me indicou para o aluno, me indicou para não sei quem, e sempre em mídias sociais. Quando eu fui trabalhar no Bidu, era para ser CS, é uma coisa totalmente diferente, né? Aí eu liguei para ele e falei assim, ó, ai, Gil, eu tô trabalhando com o Álvaro, mas eu tô com um pouquinho de receio, porque daí parece que eu vou parar de fazer o que eu sempre fiz há 10 anos, de que é mídias sociais, e vou trabalhar com CS, não sei o que eu faço, porque o Gil sempre foi o meu mentor, né? Eu gosto de trabalhar com o Álvaro, mas estou com um pouquinho de medo. Aí ele falou assim, olha, o Álvaro gosta muito de você. É uma área nova, então você precisa estudar, é uma área legal. E ele falou assim, se der errado, você vai estudar mais um pouquinho e você vai vir cuidar de robô comigo. Tá, tudo bem, eu tô aqui do seu lado sempre. Aí eu falei assim, não, beleza, então eu vou trabalhar com o Álvaro. E aí fui lá, trabalhei de CS com o Álvaro, estudei pra um caramba, assim, ó. E quando eu tava muito bem, eu descobri essa parte de gravação de videoaulas e tudo mais, e tô aqui. E trocou de novo. E troquei de novo. E eu tenho certeza que... E o Gil tá aqui comigo, falando exatamente de educação, de evolução, e eu acho que ele sempre deu a mão e falou assim, eu tô aqui com você. Evolui, que se um dia der errado, a gente tá aqui do seu lado.
E sempre deu certo, né? Porque Acho que nunca... ao invés de trocar, eu vejo como uma evolução, né? Porque evolução, transformação, né? uma transformação. Porque pensando um pouco no tradicional, a pessoa se forma numa coisa e vai trabalhar pro resto da vida daquele jeito, né? O lifelong learning não é muito bem assim. Você vai estudar a vida inteira e tudo vai se transformar daqui para frente. Eu Exato, não é? transformei. Mas quando começou a revolução digital, né, que fiz muita palestra sobre isso, e tal, a gente já falava assim, as pessoas vão ter no mínimo 3 profissões. Aham. Digamos hoje que você é uma pessoa que trabalha como servidor público. Aí você se aposente ali e tal. Vamos colocar os servidores públicos, vamos colocar qualquer pessoa. Se aposente com 65 anos ou com 70 anos. Ela tem mais 30 anos de vida. É. Será que é o momento de parar mesmo? Será que é o momento de... E assim, os empregos eles estão mudando, os trabalhos. Então, acho que a gente tem que ter esse processo camaleão. Mas sempre baseado nisso que a Beli falou. De que estudar sempre. Estudar sempre. Estudar bastante, tipo, se preparar para isso e não ter... E a gente não pode ter saudade do que passou. O que passou temos que viver intensamente. Foi fantástico, mas vem sempre coisas melhores. Legal. Sim, é isso, é verdade. Tá, então, acho que vou pedir para a gente finalizar que você deixe um recado aí para as pessoas que treinam pessoas dentro de empresas, o que está por vir, aonde que elas podem evoluir, né, se transformar, para que ela transforme a vida do outro também ali dentro da empresa dela. Além da dela, do próximo. Porque tem gente que, no nosso caso, que eu tinha dito, a gente tem 2 públicos, que são as empresas mesmo que contratam a gente, ou pessoas que coloquem os seus cursos numa plataforma de vendas, né, que vendem para empresas ou até para pessoas físicas que querem evoluir no seu trabalho, né. É sempre isso, que daí não... Na faculdade eu aprendi isso, só que daí quando eu cheguei no trabalho eu preciso evoluir, aí eu vou procurar um curso fora, assim. Mas antes de eu responder, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você entrou na faculdade? Como? Eu fiz objetivo há alguns anos para eu tentar recapitular tudo que eu não consegui na escola pública, mas o meu objetivo é entrar numa escola pública. Não consegui, mas entrei na Metodista. Como que eu entrei na Metodista? O meu tio pagando metade e eu pagando metade porque eu não conseguia pagar a faculdade. E aí, quando eu consegui o estágio contigo, além disso, quando você me subiu para analista, eu não podia também, porque a agência era em Moema e a faculdade era na Metodista, lá em São Bernardo. Aí eu falei assim, eu não consigo trabalhar 8 horas. Você falou assim, mas você vai ser analista trabalhando 6 horas. Então, e você deu essa possibilidade, porque não dava para eu chegar, né, em São Bernardo trabalhando 8 horas. Então, eu acho que eu, vindo de uma classe baixa, eu tive oportunidades, né? O meu tio me ajudou, você me ajudou, várias pessoas me ajudaram e eu fui subindo. Eu falo assim, é o que você sempre diz, eu acho que eu levo pra vida. As pessoas colocaram e eu subi, assim, as pessoas abriram a porta, mas eu fiz a minha oportunidade, entendeu? Porque tem gente que abre a porta e não tá nem aí. É o que você falou. Pra que eu vou estudar, sendo que eu vou passar direto, né? Mas eu não, escolas, né? eu fui lá e fiz. Alguém me passou direto, mas eu criei minha oportunidade, porque eu precisava estudar, né? E foi sua avó que cuidou de você na infância? Foi minha avó que cuidou de mim na infância e minha mãe trabalhava, né? Porque muitas vezes até falava assim, o Gil é o pai que eu não tive. Por quê? Porque o Gil cuidava de mim, porque eu não tive, então minha mãe teve que trabalhar sozinha. Muito, inclusive. E aí minha avó me criou, né? Meus avós, mas minha avó principalmente. E minha avó e minha mãe eram apaixonadas pro Gil, porque a gente, desde 2012, fazia home office, gente, desde 2010 lá. E ela falava assim, não quero falar com você, quero falar com a sua avó. Ela tá trabalhando? Ela tá tudo bem com ela? Ela tá comendo direito? Porque eu só vejo que ela só come chocolate, né? Minha avó adorava o Gil, porque o Gil falava com ela, assim, ó. Então, é isso, essas construções, tudo isso, minha avó que me criou e me ajudou em tudo na minha vida. Mas por que eu te perguntei isso, Beli? Porque você é o que a gente chama do verdadeiro Brasil que inova e que empreende, né? Quando eu te conheci, você era uma menina muito tímida,
dava para perceber. Aí é uma homenagem que eu tô te fazendo. A sua timidez, você se sentiu um pouquinho fragilizada, Sim. até pela condição que você veio, que era de uma classe ascendente. E aí, quando você me convidou para o evento, eu liguei para o Mauro Segura, que era o cara do marketing na época da IBM. E hoje é uma pessoa espetacular, continua sendo um amigo. Ele falou, vou lá. E aí o Mauro se tornou um super amigo seu, né? O Mauro Segura, que é um grande amigo. Mas por que eu estou falando isso? Essa dica que eu gostaria de dar. Primeiro que nunca deixe que ninguém fale que você não vai poder. E lá atrás, e aí não fui eu, foi acho que Deus que te deu esses presentes, seu tio te ajudou, eu vi em você uma pessoa que eu falei assim, puxa, uma pessoa de valor, estudiosa, você era muito silêncio, você ficava muito quietinha, mas você mandava e-mails falando, você poderia me ajudar com a revista, você poderia me ajudar. Aí quando eu chegava perto para conversar com você, você nem conversava comigo, você lembra disso? Mas como você foi se transformando e hoje é uma super mulher empoderada, casada, tem uma empresa, é uma empresária, estudando. A única dica que eu posso dizer para as pessoas é assim, estudar é o caminho talvez um dos caminhos mais difíceis e mais trabalhosos, mas é o caminho mais sustentável para que o seu futuro seja um futuro fantástico. Então, não importa se você vai estudar lendo um livro tinta no papel, um livro digital, fazendo um curso online, fazendo um curso gravado, fazendo um curso híbrido. O estudar durante toda a vida acho que o grande momento de você não ter o desemprego tecnológico que muitas pessoas estão tendo. O que eu vejo é que muitas pessoas vão lá, fazem uma faculdade e acham que já é o suficiente. Depois faz o MBA e já faz o suficiente. Quem puder, não é todo mundo que vai conseguir por uma série de motivos, mas quem puder, faça um mestrado, faça um doutorado, porque o mundo ficou tão complexo que a gente precisa de pessoas que pensem complexo. Então, eu não preciso dar dica nenhuma, Beli, você é o verdadeiro exemplo disso, de uma pessoa que era muito tímida, mas que escrevia e-mails bem bacanas, se dedicava ali, tinha uma bela escrita, depois foi montando, nunca teve medo de se jogar no novo, nunca teve medo... Claro, a gente tem receio, a gente fica pensando, mas sempre vai e tenta. Você foi trabalhar com uma das empresas, com a Karine Israel, mais inovadoras do mundo, na área de robótica. E assim, sempre quando eu falava assim, agora ela vai sossegar, e você dava um salto. Então, essa inquietude leve para sempre. Show de bola. A educação é a chave de tudo, obrigada, Gil. Tô muito feliz. Foi legal? Muito Nossa, legal. Amei. Quanto tempo foi? Deu quanto tempo aí? 38 minutos. Nossa, ficou bom. Ficou bom, acho que é bom assim. Uhum. Que legal, hein? Eu Obrigado amei. aí. Obrigado, velho. Obrigada. Pô.